Então essa primeira função, esse primeiro take a gente vai fazer é aprender a como navegar pelas funções, tá? Então aqui a gente tem as setas para a direita, a seta para a esquerda, o botão de menos e o botão de mais. Então se a gente for alterar, vamos supor, esses números, né, dos comandos A, B, C ou D, a gente vai apertar nas setas para a direita, mudar para a direita. Para alterar o valor, mais, eu aperto mais menos ou menos. Para parar de piscar, eu aperto S que salva, tá bom? Então, vamos começar alterando e aprendendo para que serve esses ABCD. O ABCD usa retrocesso, o arremate. Então, aqui a gente vai ter a setinha AB, que é o arremate inicial. Arremate inicial. Aqui ele vai fazer apenas a quantidade de pontos que está definido lá. Acendeu o B. Então ele vai fazer apenas 3 pontos para trás para depois começar a costura. Se eu for apertar mais uma vez, arremate inicial. Ele ligou AB. AB ele vai dar 3 pontos para frente, 3 pontos para trás e depois inicia a costura. Se eu apertar mais uma vez, arremate inicial duplo. Ele vai fazer o duplo. AB, AB, para frente e para trás e inicia a costura. Para mim poder mudar o valor, se eu quiser um arremate menor, por um exemplo, mudar para a direita, eu mudo A para 2, mudo B para 2, salvo. Então ele vai fazer 2 pontos para frente, 2 pontos para trás, vai repetir isso mais uma vez e vai fazer o arremate inicial. Então dali para frente é uma costura normal até a gente encerrar o corte, né? E para ligar o arremate final, a gente vai apertar o DC. Arremate final. Uma vez, arremate duas, final. Arremate final ou 4 vezes, né? O duplo. Aqui ele vai fazer no inicial com 2 pontos e o final com 3 pontos, tá? Mudar para Vamos deixar ele padrão. Mudar para 3 e 3. Eu vou deixar o arremate. Vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o arremate final. Desligar. Arremate inicial eu vou fazer com um só. Então aqui praticamente não dá pra ver. Ele deu uma vezinha pra trás só e depois continua. Aqui a gente vai ligar. Arremate inicial. Ó, aqui já dá pra ver melhor que ele fez um arremate melhor. Duplo. E aqui... arremate inicial duplo. Agora é o duplo, né? Ok. Arremate final. Então, esses dois botões, ele vai servir para o arremate. Mas se você observar também nesses botões, ele tem uma segunda função, tá? Embaixo do arremate inicial, ele vai ter a opção de Soft Start. Para mim acessar ela, eu vou apertar e pressionar. Início de costura lenta ativado. Ele acionou aqui, tá? Que é o início de costura lenta. Vamos supor que você vai fazer uma costura rápida, com início muito rápido, agressivo na máquina, para não ter perigo de escapar a linha no começo da costura. Ele vai dar os primeiros pontos um pouquinho mais lento, tá? Para mim desligar essa função, eu pressiono. Início de costura lenta desativado. E eu pressionar o botão, né, vai servir para todos eles onde tem dupla função, tá? Os botões que tem dupla função. Vamos supor esse aqui no arremate final, embaixo dele tem uma agulha com uma setinha para cima e para baixo. Então ele vai definir aonde a agulha vai parar, se ela vai parar em cima ou se ela vai parar embaixo. No caso aqui, ela sempre que eu parar a costura, ó, ela vai parar com a agulha espetada no tecido. Isso para mim facilitar girar o tecido e fazer cantos, né? Mas se eu quiser desabilitar essa função, desabilitar não, né? Se a gente quiser mudar e botar ela parando em cima,
eu vou pressionar esse botão. Posição de agulha superior. Tá, ela sempre vai parar em cima. Vamos lá para o próximo. O tamanho do ponto, que eu acho que é muito importante aqui. Ele vai estar representado aqui, ponto 4.5. 4.5 é em referência em milímetros, tá? Então 4.5 milímetros. Se eu quiser aumentar, eu vou vir nesse botão, mais. Ou se eu quiser diminuir, vou deixar em 2,5, um ponto bem miudinho. Pontinho bem miudinho. Se eu quiser aumentar, Mais. aqui essa função do calcador, tá? A primeira função. Levantador do calcador ativado após corte de linha. O que vai acontecer? Depois de a gente acionar essa função, que é o calcador com a tesourinha, o calcador vai ficar erguido depois do corte. Então eu costuro, terminei meu serviço, cortei, o calcador vai ficar erguido até eu colocar o tecido embaixo novamente e acelerar, tá? Se eu fazer um processo rápido, eu só acelero novamente, embaixo e já começa a costurar. Ele vai ficar erguido por alguns segundos, tá? Depois ele baixa automaticamente. Vamos lá. Se eu apertar mais uma vez nele, ele vai desligar essa função e vai ligar a função para o calcador ficar erguido durante a costura, tá? Então, de novo lá. Levantador do calcador ativado após parada de costura. Então eu ergo. Então sempre que eu parar, ó, o calcador vai ficar erguido. Essa função é legal eu deixar em conjunto o calcador, a agulha, vamos ver a agulha aqui, parando embaixo. Posição de agulha inferior. Vai te ajudar muito a fazer os cantos. Ela já para com o calcador erguido. Pronto. Se eu apertar mais uma vez no calcadorzinho aqui em cima, Levantador do calcador ele vai deixar as duas funções ativadas, tá? O corte de depois, o calcador fica erguido depois do corte de linha e o calcador fica erguido durante a costura, quando para, né? Apertei mais uma vez, vou desligar as duas funções. Agora a gente vai para tesourinha. Se eu não quiser cortar o fio, corte de linha desativado. Ó, ela não corta a linha. Corte de linha ativado. Pronto. Deixa ela ligada. Agora isso aqui que eu acho que é muito importante. Aqui, agora essa função está desligada, a função que eu quero mostrar, que é o caça-fio eletromagnético, tá? Ó, tá vendo que tá ficando essa ponta de fio aqui? Embaixo tá limpinho, né? O arremate tá limpinho, então só ficou essa ponta de fio. Mas se eu vou fazer algum projeto que eu não quero ficar limpando, tirando o fio, eu vou ligar essa função. Limpador de linha ativado. Que é o limpador de linha. Ele não vai deixar esse fio aqui em cima. Pronto. Ó. Ele joga essa pontinha de fio para baixo. Ele dá essa emboladinha aqui no começo, mas se for num lugar onde não vai ficar aparente a costura do avesso, ajuda muito, porque você não precisa fazer essa limpeza depois. Então aqui mais uma vez, ele sem,
E agora, com ele desligado. Limpador de linha desativado. Desativei, ele vai aparecer em cima. Agora a gente vai para os pontos decorativos. Costura de padrão. Tá? Essa costura de padrão nada mais é que um padrão de pontos. Você vai fazer um ponto decorativo com a costura reta. Aqui ela deu um ponto duplo, um ponto simples e foi assim em diante. Se a gente apertar agora no mais aqui no tamanho do ponto, ele vai mudar de N1 para N2. Mais. Mudou para N2, ele vai mudar o padrão também. Vamos para N3, vamos ver como é que vai ficar. Mais. 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 Então, esses são os 9 pontos decorativos que ela faz, tá? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre costura programada. Ligar de costuras de padrão de ponto constante. Então, aqui a gente vai ter Modo de parâmetro. Mudar para a esquerda. Mais. Então, cada P vai ser um programa, tá? O primeiro programa, ela vai dar 12 pontos. Mais. O segundo programa, 12 pontos. Mais. O terceiro programa, 12 pontos novamente. Mais. E por último, não menos importante, quarto programa, 12 pontos. Mais. Dos 5 em diante, tá zerado. Então, ela vai encerrar a costura ali. Aperto S novamente, tá salvo. Eu vou pedir para a máquina parar com a agulha abaixada e com o calcador vai erguer sempre no meio da costura, tá? Então eu aperto aqui. Levantador do calcador ativado após corte de linha. Após o corte de linha eu não quero, eu vou apertar mais uma vez, vai desligar essa função e vai ligar a próxima. Levantador do calcador ativado após parada Que é de o que a costura. gente quer, tá? Aí nessa função a gente tem duas formas de fazer. Eu vou fazer da primeira maneira, que eu vou apertar uma vez no acelerador e ela vai dar os 12 pontos direto até a máquina. Quando ela der os 12 pontos, ela vai parar como a gente programou, com o calcador com a agulha embaixo e o calcador erguido. Ó, eu viro o pano, aperto novamente uma vez só no acelerador. Nossa, deixei ela correr fora. Apertei, vai até o final. Vamos ver se consigo fazer um quadrado perfeito. Ó, aqui, um quadradinho perfeito. 12 pontos cada lado com arremate inicial e final, porque tá ligado lá, arremate inicial e arremate final, tá? Mas se a máquina estiver muito rápida e você não conseguir controlar ela de início, você pode vir nessa segunda função no botão aqui do calcador, né, que é essa bolinha que tem aqui embaixo, e ela está representada aqui embaixo também, ó. Se eu desligar ela, eu vou controlar a máquina. Eu consigo controlar a aceleração da máquina, né? Então eu vou apertar aqui. Partida rápida desativada. Então eu vou desativar.
eu vou pisar no acelerador, ela vai iniciar e ela vai indo. E eu tô acelerando e a máquina parou e ergueu o calcador, que ela já deu os 12 pontos. Vou de novo. Ela para automático, tá? Eu continuo com o pé no acelerador. Tirei o pé do acelerador, vou pisar de novo. Tiro o pé do acelerador, piso de novo, devagarzinho, ó. Pronto. Um quadradinho perfeito, 12 pontos cada. Agora, pra gente voltar pra costura convencional, a gente vai pro botãozinho de seta pontilhada, que é a costura livre. Costura livre. Então a gente volta lá pro início, onde a gente tinha começado costura livre. Pra gente poder agora, o que a gente vai fazer agora? Ah, tá. Aqui a gente já, esse aqui é o arremate. Ligar de costuras de reforço de padrão. Ele vai fazer um arremate diferente. Pode ver que ele saiu o ABC aqui da frente, né, ABCD. Ele desligou também aqui do lado. E ele só vai fazer um arremate diferente. Que é um arremate só de reforço, tá? Ele vai dar apenas, ó, um pontinho no início e um ponto no final ali, reforçado. Mas ele não vai ser mais aquele arremate do início lá, ó. Então é um outro tipo de arremate. Para mim desligar ele, aperto mais uma vez em cima. Esse aqui Pinos de bloqueio dianteiro. É o pino de bloqueio. Início, aperto mais uma vez, ele vai desligar o início e vai ligar o final. Pinos de bloqueio traseiro. E se eu apertar mais uma vez, ele vai ligar os dois. Pinos de bloqueio dianteiros e traseiros. Eu posso fazer isso tanto com arremate ligado ou desligado, mas geralmente as pessoas vão usar ele com ele desligado. Desligar. Arremate desligar. Pois ele é como se fosse um ponto de reforço onde você não pode fazer retrocesso. Ele vai fazer um pontinho de reforço no mesmo lugar. Ele fica imperceptível aqui, foi aqui que eu costurei. Ele fica imperceptível porque ele dá o ponto no mesmo lugar. Então ele só faz um nozinho antes de começar a costura. Ó, se eu arrancar bem devagarzinho, dá pra ver que ele dá o ponto no mesmo lugar, ó. Aqui agora eu vou apertar mais uma vez, desligo ele.